Opa, gente. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o povo hebreu. Eu tô gravando à noite, porque simplesmente fiquei esse tempo todo sem gravar e às vezes é importante pra fixar o conteúdo fazer uma gravação, certo? Então, vou. Grande amor da minha vida, nunca se sinta sozinha. Meu amor, eu te prometo a cada momento te fazer feliz. Meu amor, eu agradeço para sempre o dia que eu te conheci. Quando a noite fizer... Sim, esses amorecos aqui. Gente, a primeira coisa que eu quero deixar bem clara pra vocês é que quando a gente estuda o povo hebreu, a gente sempre pensa na língua do hebraico. Não, tô brincando. A gente sempre pensa. É uma aula tranquila, tá? A primeira coisa que sempre me vem na cabeça, eu falo hebreu, eu me lembro. Coisa antiga, claro. Isso aqui, inclusive, detalhe, tá? A gente tá falando de história, tá? Idade antiga. Tá muito fortezinha nessa caneta, agora que eu percebi. Idade, que tá muito fino. Tem que ser uma coisa assim, né? Idade antiga. Idade antiga, ok? A gente tá falando de um período antigo. A primeira coisa que eu quero que você pense quando você fala hebreu, você tem que pensar cultura, tô brincando, cultura do Oriente, do Ocidente, cultura, tá? Cultura, você tem que pensar que as civilizações modernas, mas as civilizações da Idade Média, as civilizações da Idade Clássica, Antiga, né? Pô, acho que sim, né? Começou aqui na Idade Antiga. Mas tudo que datou depois do período dos hebreus tiveram uma grande influência. Qual é que foi o principal... a principal loucura dos hebreus? A gente vai comentar tudo aqui, tá? Nessa aula de história. Eu nunca dei aula de história, então essa é a minha primeira tentativa. E vamos ver se surte o mesmo efeito, a minha dinâmica na captação do conteúdo que surte nas outras matérias de exata. Espero que sim, né? Mas vai que eu perca todo o meu poder de didática quando eu começo a falar em história. Porque eu não sou de exata, eu não sou de humanas, né? Mas principalmente eu não tenho habilidade na fala. E eu sei que os professores, eles têm uma retórica, uma eloquência muito boa. Os professores que estão acostumados a falar, a tratar de assuntos que envolvem justamente ou muita leitura e muita videoaula, e um pouco menos de questão. Geralmente é uma teoria, né? Uma coisa mais relacionada à tua capacidade de sintetizar e expressar aquele conteúdo. Então eu sempre via, dentro dos meus professores, ao menos de aula, o professor de história tinha muito mais capacidade de oratória, meu professor de português, meu professor de redação, do que os meus professores de matemática, do que os meus professores de química, de física, inclusive até menos de biologia. Você vai me dizer, pô, Luana, isso faz um pouco de sentido, né? Porque um não precisa exercitar tanto, uma vez que tá lidando ali com o número de quadros, e o outro precisa exercitar mais. Eu não acho, tá? Também eu não acho. Eu acho que não faz muito sentido, não. Porque ambos têm conteúdo que tem que ser passado, e a nossa forma humana de comunicação é através da linguagem, né? Verbal e também não verbal. Então todos os artifícios que eu puder utilizar aqui pra vocês eu vou fazer e vamos ver se dá certo. Bom, feita essa introdução longuíssima, o que os hebreus têm aqui de especial, tá? Eles que vão dar a base. Eu nem vou escrever assim. Não, eu vou escrever assim, porque isso é importante que você anote. Mas mais do que anotar, é focar nisso. Antes de anotar, inclusive, larga um pouco a caneta. Eles que vão dar a base para toda a nossa cultura ocidental. Para toda a nossa cultura, não só ocidental, para toda a cultura da civilização que vai vir depois dele, de todas as civilizações. Principalmente a nossa. Quando eu digo ocidental, eu quero dizer a nossa, aqui do Brasil, que é majoritariamente cristã. Perfeito? Eles vão ser a base da cultura dos países, da cultura. Você pode botar também moral, porque moral não é cultura,
mais moral está... Gente, cultura, eu vou explicar aqui pra vocês. Talvez você já tenha falado várias vezes você já tenha falado várias vezes cultura, mas nem sabe o que é cultura. É tipo uma coisa toda abstrata, tu sabe mais ou menos o que é, tipo, tu faz por analogia. Tipo, eu sei que praticar uma religião é uma cultura de um povo, eu sei que pintar a cara é uma cultura de tal outro, mas eu não sei o que é cultura. Tipo, eu consigo dar exemplos, mas eu não tenho esse termo concretado na minha cabeça. Eu preciso concretar ele pra vocês porque ele é importantíssimo. O que é uma cultura? Uma cultura é tudo aquilo que você cultiva. Ah, você vai me dizer, mas vai tomar no teu rabo. Tá parecendo minha professora de história, ela virou assim pra mim. Pra mim não, pra turma inteira, né? Alguém tinha perguntado, Sura, o que é soberano? O que é soberania? Isso, o que é soberania? E o professor, é quando um país é soberano. Aí todo mundo comenta, tipo, o que é isso? Né, assim, eu não consigo identificar o que é soberania, né, o que é soberano, né, quando o dicionário vem com a definição dando uma outra palavra, né, o que é astúcia, é quando uma pessoa é astuciosa, né, tu vai falar, mas o que é isso? Então, cultura é aquilo que você cultiva. Vai pra planta, a planta, quando eu planto e vou lá, e rego, e vou lá, e deixo exposta ao sol, e vou lá, e aero, né, faço um processo de aeração no solo, sei lá, jogo minhoca quando ela vai caminhando, ela vai deixando o solo, imagine um solo que esteja ultra compactado, tu bateu nele, depois você jogou umas minhocas lá nele, ou seja, ele era tipo mais ou menos assim, e aí você foi lá e esmagou ele, e ele ficou assim, você fez uma compactação do solo, como? Botando máquinas pesadas, botando pasto, gado pra ficar aqui em cima, o solo fica compactado. Isso não é bom pra planta, a planta ela não gosta de solo compactado, ela gosta de um solo aerado. E como é que você faz pra aerar o solo? Um solo compactado você joga minhoca. Quando você joga minhoca aqui, o caminho que ela vai fazendo, ela vai gerando como que fosse esses porozinhos aqui. No final vai estar tipo mais ou menos uma coisa assim, né? Vai aumentando a aeração interna, porque os caminhos que a minhoca vai fazendo, ela vai deixando como que fosse um lastro ali, né? Um lastro de maior circulação. Então, Oxe, cadê minha... tá aqui. Essa é uma das importâncias justamente da minhoca. Mas não vem o caso, porque a minhoca não tem só essa importância, ela vai adubando ali interna. A minhoca, ela faz vários processos, ela tem uma importância muito maior que essa. Mas imagine que você tem, tá? Você foi lá e jogou minhoca, então você fez o processo de aeração, você jogou NPK, que é o... NPK, que é o famoso nitrogênio, potássio. Esse aqui é o potássio, tá? E esse aqui é o fósforo, nitrogênio, potássio e fósforo. Você jogou lá, isso aqui é um adubo natural, tá? Tudo que a planta precisa é basicamente NPK. Claro, precisa de outras coisas mais, mas... Bom, principalmente esses micronutrientes aí, a planta vai precisar. Na verdade, esses elementos químicos, né? Enfim, você foi lá e jogou e fez todos os processos. Você está cultivando aquela planta através de processos mecânicos e sazonais que periodicamente, ou seja, de tempos em tempos, você faz igual. Você sempre vai lá e chega na porcaria daquela região que você quer plantar e você cultiva, ou seja, você pratica um hábito naquela região, você tem uma prática rotineira, que não rotineira, né, que tá diariamente, né, que não diária, então rotineira. Pronto, rotineira estava certo porque tá dentro da tua rotina não precisa ser uma coisa diária, normalmente a gente associa diário, né, mas tá dentro do aspecto, tá, periódico de alguma coisa. Isso é cultura, tá? Então é cultural da minha família comer pizza todo sábado, pizza caseira. É cultural do brasileiro tomar banho 1 a 2 vezes por dia. Claro que tem lugares que tomam 3, 4 banhos. A média aqui no Brasil é 14 banhos por semana, ou seja, 2 por dia. É cultural de sei lá quem, vamos supor, é cultural da tua família. Eu não faço a menor ideia se é cultural da tua família. Pronto, é cultural de ti, toda vez, aos domingos, comer pipoca assistindo filme. Isso é uma cultura. A gente associa a cultura como se fosse uma coisa muito grande, mas não, gente. Cultura é uma coisa que você faz, que você cultiva, ou seja, que você faz sempre. Você mantém, você faz a manutenção daquela estrutura. Quando? Sempre. Sempre que possível. Todas as vezes, todos os momentos. Aí você vai me dizer, perfeito, entendi o que é cultura, você me deu aqui. Então você tá me dizendo que os hebreus me deram a base cultural. E moral? Que é isso? E moral faz todo sentido, né? Porque, poxa, a tua moral é óbvio que ela impacta na tua cultura. Ou a tua cultura é óbvio que ela impacta na tua moral, né? Se você pratica um hábito,
virtuoso, isso daí tem ligação direta com a moral, né? Então, os hábitos que tu pratica, pô, faz parte da minha cultura matar as pessoas. Ou seja, e galera, sabe o que seria fazer parte da tua cultura matar as pessoas? Se dentro de algum texto, de algum grupo que tu participa, tá lá como primeira coisa, matar pipipi popopó, a aniquilação, a exterminação de algo, significa que faz parte da tua cultura? Não, pode não fazer, porque você pode nunca matar aquela pessoa. Mas tá enraizado dentro do teu ser, ou seja, dentro do teu imaginário que é certo matar. Então isso também é parte da cultura, uma vez que você tá cultivando essa aniquilação. Mesmo que você não mate todo dia, vamos supor, tá, uma formiga, tá lá escrito nos mandamentos, matar formigas, aniquilar todas as formigas do mundo. Mesmo que você não encontre nenhuma formiga pra matar naquele dia, ou você não mate há uma semana formigas, faz parte da tua cultura matar formigas, uma vez que tá consolidado dentro do teu imaginário, tá pavimentado, tá irrigado, tá internalizado dentro do teu imaginário que você tem que ter esse tipo de prática contra as formigas. Ou seja, você pode até não ser uma pessoa que comete alguma ilicitude ou alguma prática ruim, mas se você tivesse essa oportunidade, você cometeria. Você só não tá cometendo pela circunstância, mas ainda assim faz parte da tua cultura, uma vez que tá dentro dessa construção cultivada dentro da tua cabeça de tem que ser assim. Perfeito? Então cultura é tudo aquilo que você cultiva, por isso que, por exemplo, a gente diz que é uma monocultura quando você só planta um tipo de planta. Quando você só planta um tipo de planta. Enfim, quando você só semeia, germina, faz o cultivo de uma planta só. Então isso é uma monocultura. Cada cultura é um tipo de planta. Ou seja, cultura de girassol, cultura de soja, cultura de trigo, cultura de cevada. Tá bom? Ficou organizado? Eu precisava trazer esse conceito de cultura muito sólido na cabeça de vocês, porque isso é importantíssimo. Se tem uma coisa que é importante é você saber o que é cultura. Pra qualquer vestibular, pra qualquer Enem da vida, pra qualquer coisa, pra tua própria vida, tá? Não são aquelas professoras babacas, não, porque isso aqui é muito importante, porque os fariseus... Aí eu fiquei tipo, mas o que é isso, mulher? Não, mas isso aqui é realmente importante, saber o que é cultura. Porque ela tá intrínseca na tua relação, né? No teu cotidiano, perfeito. Então ela é a base base cultural, faltou um L, base cultural. Então também tá dentro da nossa moral. Por quê? Porque os hebreus, tá? Os hebreus, eles têm uma ligação íntima, tá? Então todos aqueles que são de matriz, todas aquelas sociedades fundadas de matriz, o que? Cristã. Ou seja, todos aqueles que adoram a Cristo, não necessariamente, tá, gente, que vem no Cristo. Porque tem gente que diz assim, não, pô, tem que ver no Cristo um Messias da vida. Não precisa ser um Messias, pode ser um profeta, tá? O judaísmo, ele sim tem uma relação muito grande com os hebreus. Por quê? Porque apesar do judaísmo não ver em Cristo um Messias, eles acreditam que o Messias ainda vai vir na destruição do mundo, né? No fim do mundo o Messias vai vir para salvar a humanidade, e que Jesus não foi um Messias. Isso daí é típico da Igreja Católica, tá? É típico da Igreja Católica não, típico dos cristãos. Os cristãos acreditam que Cristo foi um Messias. Agora, os judeus não, os judeus acreditam que Cristo foi um profeta, claro que sim, mas não um Messias, o Messias ainda vai vir. Ok, mas tudo aquilo que é de matriz cristã, ou seja, que tem uma ligação com Cristo, uma crença em Cristo, né, que traz, que fundamenta a sua religião em alguma ligação com Jesus Cristo, ok? Perfeito? Então, os hebreus, eles, primeira coisa, você tem que pensar em povo nômade, tá? Pô, aqui eu só dei a base aqui pra vocês, tá? Só pra você imaginar. Tá, eu também quero que você imagine, tá? Que ele vai ser o que... Não que isso aqui venha do cristão, tá? Mas ele vai ser a base, ele vai surgir, tá? Ele vai irrigar quem? 3 matrizes. Eu até vou botar tipo um tracinho assim. Ele vai irrigar o judaísmo. Opa, vai. Judaísmo. Ele vai também irrigar... vai servir como base, né? Os hebreus vão servir como base para o cristianismo. Cristianismo, aqui entra católico e também os protestantes, que na verdade protestante, se entra católico, entra protestante, porque protestante nasceu do católico, né? Protestante é uma matriz que divergiu da Igreja Católica em algum momento. Em que momento? Na Reforma, principalmente na Reforma. A Igreja Católica teve a Contra-Reforma, enfim, né, gente? Vocês vão estudar isso daí mais pra frente, se já não estudaram. Cristianismo and... Qual é o último? Islamismo.
foi pilar para essas três vertentes que viriam, né, de três vertentes religiosas que seguiriam aí mais para frente, perfeito? E aí você imagina, né, o quanto isso aqui não afeta, se isso daqui, olha isso, se os hebreus deram origem a isso daqui, né, se os hebreus foi o protótipo dessas religiões aqui, então é óbvio que eles têm uma base moral, cultural do que a gente tem hoje em dia muito grande. Ok, você já entendeu mais ou menos que o panorama de importância atual que os hebreus, a contribuição, melhor dizendo, dos hebreus. O que eles eram? Pensa num povo nômade. Eu caminho pra cá, caminho pra lá e do nada eu me fixo num lugar. Que lugar é esse? É um lugar incrível. Todo mundo gosta desse lugar. Todo mundo disputa esse lugar, tá? Não é a Mesopotâmia. Perfeito. E não é o Egito. Pensa que o Egito fica aqui, a África fica aqui, o norte da África, então o Egito está mais ou menos aqui, perfeito? Os egípcios ficam aqui, e a Mesopotâmia está aqui na parte de cima, aqui na Europa, perto aqui da Ásia Menor, aqui mais para cima, assim. E aí você tem aquele mar todo aqui, que seria o Mediterrâneo. Olha aqui, a Mesopotâmia, que fica entre o rio Tigres e Eufrates, por isso Meso, porque está no meio de dois Potâmia, aí você vai falar potável, tá? Você pensa em água potável, Potâmia, no meio de dois rios. Aí você vai dizer, mas Luana, que associação bosta. Eu sei, mas é o que eu tenho, tá? E Meso realmente significa no meio. Então uma terra no meio de dois rios, no meio de dois efluentes. Quais? Rio Tigre que fica desse lado, na verdade, e Rio Eufrates. Se eu não me engano, o Tigre fica desse lado. Eu tô falando aqui, mas não tenho certeza. Não, tenho sim. O Tigre fica desse lado e o Eufrates fica desse. O ponto é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Será que o Tigre fica desse lado? Eu sempre falei Tigre e Eufrates primeiro. Enfim, o ponto é, você vai ter no meio, ou seja, no caminho, ó. Eu tô caminhando daqui de cima do Egito. E lembra que o Egito naquela época era muito influente. Eu tô caminhando do Egito e descendo da Mesopotâmia. Nessa interseção a gente vai encontrar aonde os hebreus se fixavam. Hoje em dia se compreende como Israel e Palestina. Por que eu falei Palestina? Tá? Sendo que a Palestina hoje em dia não tem estado, né? Não reconhecido, não tem um território, não tem fronteiras, não tem uma delimitação e não tem reconhecimento estatal da maioria das nações, ou de muitas nações, ou de a totalidade das nações. Por quê? Por que eu falei ainda assim Palestina? Porque, né, vamos lá, né, gente? Vamos botar Israel e Palestina como o conflito, aquela região. E Jerusalém, pra quem não sabe, é uma cidade considerada e tida como cidade neutra. Não é nem de Israel, nem de Jerusalém, nem do raio que o parta. É neutra, é do mundo, é uma cidade do mundo, perfeito? Porque ela tem justamente essa importância para essas três religiões, os judeus, os cristãos e os islâmicos. Tudo bem que a gente vai ter Abraão como início de tudo. Meu Deus do céu, Abraão que teve seus 12 filhos e que esses daí se dividiram, né, em grupos para criação e pipipipopopó. Mas, gente, eu preciso que você... E aí foi, né, tendo as suas comunidadezinhas. Mas, gente, isso daí a gente não tem registros encontrados históricos dessa conformação que eu sei que é muito importante na história de identidade da religião, tá? Mas, da religião, se não me engano, judaica. Mas a gente vai se ater, a gente vai começar com Moisés. Eu sei, mas começa com Abraão, tá, mas eu vou começar pela forma histórica propriamente dita, perfeito? Então a gente vai começar com Moisés. Na verdade eu vou começar dizendo assim pra vocês. Pensa que você tá num lugar meio escasso. Aqui, gente, era um calor. Eu preciso que você entenda que aqui é um calor e uma zona meio desértica do cão. E por que ela é tão importante? Porque ela fica no meio dessas duas superpotências, ou seja, a Mesopotâmia e o povo egípcio. Esses dois lugares aqui, esse meio termo, essa terra que fica aqui no meio, antes do mar Mediterrâneo, ela é muito importante, galera. É uma terra muito disputada, é uma terra maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? Não pelas qualidades que a terra tem, não, porque ela é uma terra seca, ela é uma terra toda porcaria, mas ela é maravilhosa pela situação que ela gera. Ou seja, você tá no meio de duas potências. Lembra que na geografia tem um conceito que é assim, ó, você se dá muito bem, tá? Por dois fatores. O primeiro é saída pro mar. E o segundo é o teu vizinho. Se você tiver saída pro mar, você depende um pouco menos do teu vizinho. Mas se você não tem saída pro mar, você depende muito do teu vizinho. Então, se teu vizinho é bom, nesse caso aqui você tem saída pro mar, e você tem um vizinho bom, e outro vizinho bom.
Então, assim, é uma loucura. O terreno ali era uma loucura de bom sentido geopolítico da coisa. Ah, Luana, mas na época não tinha geopolítica. Claro que tinha, gente. Era relações, comércios, as culturas, elas se interceptavam. Intercambiável, não intercambiável. As culturas, enfim, elas faziam intercâmbio. Perfeito? Se eu tô com alguma dificuldade de falar, eu vou mudar a palavra. Perfeito? Isso daqui é uma coisa muito importante. Isso aqui você tem que grudar na tua cabeça. Esse território aqui, ele não é bom a terra em si, mas a geopolítica envolvendo a terra era muito boa. Perfeito, perfeito. Então, tido isso em mente, os hebreus, na verdade, eles só eram nômades. Só vão sair caminhando. E aí uma hora eles se sedentarizam. Ou seja, eles se fixam num lugar. Que lugar? Justamente nesse lugar aqui que eu tô apontando aqui pra vocês. Você vai me dizer, pô, Ana, mas por quê? Né? Porque eu já expliquei, né? Mas o que tem aqui? Eu preciso agora trazer um panorama aqui pra vocês que se chama... Então aqui a gente botou a localização, né? Eu vou até botar aqui uma localização, vou pintar aqui como que aqui fosse como que aqui fosse mais ou menos a localizaçãozinha, tá? Então eu vou escrever aqui localização aproximada, tá? E aí o próximo passo que eu vou falar pra vocês são patriarcas. Os patriarcas são basicamente aqueles caras que fazem uma gestão geral. Eu sou o cara que vou te passar as regras, os mandamentos. Não pense em 10 mandamentos, pense em os mandamentos, tipo, os mandamentos gerais. Tipo, eu que vou mandar em ti, eu que vou te falar o que é pra tu fazer. Por favor, foque no que eu tô te dizendo, porque eu sei exatamente como é a gestão e pipipipó. O patriarca, ele tinha essa visão. Cara, pensa na tua família, tá? Se o teu pai, pensa na tua família mesmo. Se o teu pai, ele é o responsável pela gestão da casa, ele é o patriarca. Se a tua mãe é responsável pela gestão da casa, ela é a matriarca. Se os dois são responsáveis pela gestão da casa, eles são os... sei lá, deve ter algum nome. Eles são um estado... eles são um estado que a revolução... que sei lá, a revolução o quê? Você conseguiu compreender que o patriarca, então, é aquele cara que tá fazendo um belo de um mousse, tá fazendo a gestão de tudo ali? Perfeito? Eu não sei porque eu falei um belo de um mousse, porque parece que agora eu tô falando com adolescente ainda, né, Zé? Enfim. Então eu preciso agora que você pensar aqui no patriarca. O patriarca, a gente vai ter alguns, eu vou citar um nome pra vocês. Tá. Luana, Isaías, Josué, Jacó, vários nomes. Ó, vou citar aqui um nome pra vocês de um patriarca. Moisés. Por que Moisés? Porque eu tô focando nele. Porque é ele que vai levar o pessoal, ele que vai estar com o pessoal. Pense que você tá numa situação de muita escassez aqui, tá? Você tem que pensar que a terra era horrível. E ele disse, não, tá insustentável, vamos descer um pouquinho. E nessa que eles descem, eles vão pro Egito. Luana, sua mentirosa! Os hebreus nunca desceram pro Egito, eles foram puxados, escravizados lá pro Egito, e aí ficaram lá, e aí sofreram na mão dos egípcios um monte, crueldade. Gente, eles foram por boa vontade, eles foram por livre e espontânea vontade. Eu não tô brincando, eles inicialmente, a terra onde eles estavam era tão pobre, tão ruim, tão desértica, né, tão horrível que eles descem um pouco. E descem pra onde? Descem pro Egito. Aí você vai me falar, por que eles descem pro Egito? Por que eles estão descendo pro Egito? Na época o Egito não estava sob domínio dos egípcios. Inclusive, muita gente diz assim que Egito é um nome... É um nome... tem uma expressão pra isso aqui. É um nome eurocêntrico, porque diz que o Egito é tipo como que fosse o outro, é depois do rio Egeu, ou do mar Egeu, rio, depois do rio Egeu. Então, tipo, eu acho que rio, lagoa, mar, tanto faz. Tipo, não sei o outro, que coisa eurocêntrica. Tá bom, vai, que seja. Eu gosto de ficar falando essas minuciazinhas, porque o conteúdo vai entrando com mais, né, não é um bolo seco. História pra mim, muitas vezes, é claro, depende muito do professor, mas muitas vezes ela me entra como um bolo seco. É tipo como se eu só tivesse aceita. Aceita porque o que eu tenho mais dificuldade de encontrar nas matérias de exatas, tá? Normalmente as coisas me descem mais molhadinhas, mais digestas. Ok,
Mas nesse caso aqui, eu tô tentando trazer várias conexões pra vocês, tá? Então, o Moisés, ele vai dizer assim, cara, agora que a gente tá aqui no Egito, e detalhe, tá? É óbvio que os hebreus desceram pro Egito por própria vontade, mas depois, tá? Depois que o Egito não estava sob a mão dos egípcios, no período que eles desceram, o Egito estava sob domínio de um outro grupo que eu me esqueci agora do nome, mas não vem mesmo ao caso, muito insignificante. Mas começa com C, CZ, uma coisa assim. Não é Xar, não, mas é um CZ, uma coisa assim. E só que eles caem, os egípcios recuperam a terra de novo, e nessa que eles recuperam, eles começam a tratar os hebreus que nem saco de pancada. Começa a tratar muito mal os hebreus. E Moisés, como um patriarca, se põe como líder, se põe como um norte para esse povo. E aí ele vai dizer assim, amores. Ele não vai dizer amores, né? Imagina Moisés chegando, amores, né? Ele não diz amores. Isso é o que eu tô falando. Ele diz assim, amores, eu quero que vocês compreendam uma coisa só. Apenas uma coisa e já vai me bastar. A gente, e isso, anos e anos e anos de fixação, tá, gente? Milênios, séculos, milênios eu tô exagerando, mas séculos de tentativa de fixação dessa mudança. Pense que até então eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Eu acredito no deus do sol. Tá. Desculpa, no Egito tinha nascido também um outro cara, só que ele não conseguiu instituir isso de verdade, conseguiu instituir durante um breve período que se chamava Akinus, uma coisa assim, que ele era um faraó do Egito e ele disse assim, cara, só existe um deus, é o monoteísmo aqui sim, só existe um deus e esse deus é o sol. Senta a boca e aceita. Tá? Mas, assim, o mandato dele, ou seja, até ele morrer, foi basicamente o quanto durou essa crença monoteísta. Então a gente pode dizer que o primeiro foi lá no Egito, sim, mas a gente também pode dizer que a primeira forma sólida e fixa e que vigorou por muito tempo de religião monoteísta foi com os hebreus. Por quê? Porque Moisés chegou assim, cara, vamos para 10 mandamentos agora. Ele grudou aqui, escreveu 10 mandamentos numa pedra. Tá. Mandamento 1, mandamento 2, 3, 4. Não roubais, não matais, não cobiçar a mulher. Vocês sabem por que... Cara, eu aprendi essa aqui. Vocês sabem por que o 7 tem um risquinho nele? Porque isso é uma origem bíblica, né? Porque quando tava se citando os 10 mandamentos, o mandamento 7 era assim, não cobiçar a mulher do próximo. Aí o cara lá embaixo falou, corta o 7, por isso que ele tem esse risquinho aqui. Gente, isso é uma piada, tá? É uma piada, não é verdade, pelo amor de Deus. O 7 tem esse risquinho aqui porque muitas vezes ele era confundido com 1, sem o risquinho, né? Tipo, o 7 sem o risco, ele pode ser confundido com 1, por isso que você põe um risco. Eu sempre pus o risco no 7. Nossa, mas sempre pus o risco, muito mais fácil. Mas tem gente que vai lá e escreve 70 assim. Eu falo, mano, cadê o risco? Faltou o risco. Você esqueceu do risco. Tudo bem que no computador não tem, mas, né, é muito parecido realmente com 1, se você fizer assim, né? Enfim. Complicated. Ok, e aí você vai ter Moisés. Então Moisés é o suprassumo, é o Deus de tudo. É o patriarca, né? Não é o suprassumo nem Deus, mas, né, ele é o patriarca. E aí você vai chegar e você vai dizer assim, ó, é isso que tu quer? Tu vai perguntar assim, é isso que tu quer? Ele vai dizer assim, eu quero os 10 mandamentos. Então Moisés institui 10 mandamentos. Aí você vai me dizer, Luana, eu tenho que parar pra escrever, tá, gente? Mandamentos. Luana, ele precisava desses 10 mandamentos. Ele precisava instituir esses 10 mandamentos. E por que esses 10 mandamentos são tão, nossa, tão disruptivos, e por que tem tanta importância histórica? Até tem que grifar isso aqui, tá? Porque isso aqui é muito importante. Por quê? Sobretudo aqui, ó, 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos é o que... é o que dá origem, tá? Esquece o não cobiçar a mulher do próximo, esquece o não matais, não roubais, não blá blá blá. Porque essas daí já tinha naquela época, pô, você já via outros povos metendo, o olho por olho, dente por dente, que não é o código de... Como é que era? Se escreve assim, ó, gente. Rabari, uma coisa assim. Iabari, o código de Hammurabi, uma coisa assim. Como é que era
Código de Hammurabi. Isso, Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, que era na olho por dente, né? Olho por olho. Olho por olho, dente por dente. Não era aquele negócio. Já tinha, gente, muitos protótipos de formas de convivência, inclusive de não matais e não roubais. Esse daí não foi a disrupção dos 10 mandamentos, foi o primeiro mandamento. O primeiro mandamento dizia o quê? Amar somente a um Deus. Não era nessas falas, tinha uma fala bonitinha. Quer que eu pegue a fala bonitinha? Primeiro mandamento. Tem uma fala muito bonitinha. Sobre monoteísmo, fala completa. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto, não terá outros deuses diante de mim. Quer anotar essa frase aqui, ó? Não terá outros deuses diante de mim. Isso aqui é uma frase que, puta, impacta muito quando a pessoa ouve. E Moisés toda hora. Não terá outros deuses diante de mim. Toda hora eles queriam praticar politeía. Toda hora. Porque eles eram politeus, né? Então eles acreditavam em vários deuses. Mas toda hora Moisés. Não. Primeiro mandamento, galera. Primeiro mandamento. E isso aqui foi disruptivo. Esse aqui é a primeira forma de religião monoteísta que teve, que perdurou ao longo de tanto tempo. Perfeito? E aí você vai ter justamente os patriarcas. E Moisés vai ser o destaque. E aí vai acontecer o quê? Não, o Egito tá muito maldoso com nós hebreus. Não queremos mais ficar aqui. Sobe. Ah, claro que muitos foram escravos. Ah, claro que muitos sofreram isso, sofreram aquilo. Mas sobe. Sobe de volta. Vai lá pra cima. Fica na tua terrinha de sempre. E isso daqui é conhecido como o período do Êxodo. Essa palavra você precisa decorar. Essa aqui é importantíssima. Essa aqui, se eu puder marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes para ficar bem fixado na cabeça de vocês. Êxodo. Essa parte aqui do Êxodo, o que aconteceu? Eita, que até meu computador Êxodo até ele ficou tipo essa palavra impactante. Porque aconteceu deles migrarem. O que é o êxodo rural? É quando a pessoa sai do campo e vai pra cidade, né? Vai pro perímetro urbano. Então o que é o êxodo aqui nesse contexto? É quando a pessoa sai do Egito e sobe. Vamos voltar para onde a gente estava, tá? Êxodo de regresso, se você quiser pensar. E aí eles voltam de volta, né? Então eles voltam para onde eles estavam, para onde eles viviam antes, naquele territóriozinho de Israel/Palestina. Perfect? Compreendido? Perfeito. Posso seguir? Você tá falando sério, né? Não tá... Pô, tá mesmo fixado. É sério, é importante. Você não pode sair pro próximo conteúdo se não tá bem amarradinho tudo isso aqui que eu expliquei. Enfim, mas seguindo. O que aconteceu nessa parte aqui do Êxodo? Nada. Eles chegaram lá, fixaram-se. E aí tinha umas casas de luxo. Que não é casa, né, gente? Meu Deus, é construção, antiga e tudo mais. Mas era de luxo. E simplesmente a população tinha que pagar um imposto abusivo por aquilo ali. Abusivo. E detalhe, tá, gente? No Êxodo, quando eles voltam pra sua terra, começa agora um sistema que não é mais patriarcas, agora são os reis. Reis. Eu sou o rei dessa região. Eu não sou o patriarca dos hebreus, não, eu sou o rei. Olha isso. Olha o título como deu uma mudança. E quando tu passa a ser o rei daquela região, tu começa a cobrar impostos abusivos para sustentar uns certos templos, uns certos luxos. E a população vive sempre numa situação de muita miséria. E você tem 12, tá? Você tem 12 comunidades, 12 unidades em volta de ti que são de povos hebreus, 12 vilazinhas, como que quisesse falar. E aí o rei morre. O rei... Ai, caramba. É alguma coisa que termina com ão. Todos eles terminam com ão. Não é Abraão, tá, gente? O rei... Caraca... Ah, galera, muito importante, tá? Um rei pra você fixar aqui, não eram 12 reis, tá? Eram 12 comunidades. 12 comunidades. O rei, se você quiser pensar num rei, rei Davi. Rei Davi. Ele era muito bárbaro.
ele era muito cruel, ele fazia muitas atrocidades, ele era do tipo de dominação pela imposição, pela força, pela violência, ok? Ele utilizava do poder dele de domínio de uma maneira bastante cruel, como todos os outros, tá? Quem foi inovar e foi utilizar da dominância através da diplomacia foi Ptolomeu. Ptolomeu deu fogo pro homem. Vocês conhecem a história de Ptolomeu? Posso contar um dia pra vocês, mas não vou contar agora aqui não. Mas foram os persas, tá? Os persas sempre na diplomacia. Não à toa os persas que trouxeram... Depois a gente fala sobre os persas. Então o rei Davi, né? O mais conhecido de todos aí, se você quiser pegar. Enfim, e aí o rei morre, tá? O rei morre e aí o sobrinho desse rei, eu acho que era o sobrinho, enfim, mas um dos parentes desse rei, ele diz assim: cara, vem comigo, cola em mim que eu pago menos imposto. Um dos parentes. O filho desse rei, que era o sucessor, ele disse assim: não cola nele, continua comigo. Aí a população perguntou: tá, mas o que tu dá pra gente? Aí disse: nada, você vai continuar pagando o mesmo imposto, mas é pra colar comigo. Aí o que acontece? Desses 12, 10 seguem o Tananão. Ele termina com ão, tá? Os dois terminam com ão. Um é Jordoloão e o outro é Rubão. Tipo, eu acho. É Jordoloão e Rubão. 100% de certeza? Não, mas quase 100% de certeza. Se minha memória não tá falha. Mas ambos terminam com ão. E o Rubão era o filho, tá? E o Rubão fica com 2 dessas comunidades e o outro fica com 12? Não, fica com 10, tá? Então, aqui e aqui é o ão verdadeiro. Então vou botar um risquinho aqui e um risquinho aqui, como que ele tivesse uma coroa. E esse aqui é o ão maldito, desgraçado, que disse que ia pagar menos que ia aceitar pagar menos impostos. Então esse ão aqui pega essas comunidades, sobe com elas. Então fica ao norte de Jerusalém, abaixo de Jerusalém, quer dizer, junto com Jerusalém. Então fica 2 comunidades assim de hebreus. Essa comunidade aqui dos hebreus, que é a que ficou pagando mais impostos, ela conflitava de vez em quando por influência. Então às vezes essa aqui aumentava um pouco de tamanho, às vezes essa aqui aumentava um pouco mais. Eles ficavam conflitando entre si, mas sempre que era pra matar, sempre que era pra se defender ou conquistar um território em volta, aí eles se juntavam. Então nossa, nós somos hebreus, assim é, você fica com mais que eu fico com mais que tu, mas se alguém nos ataca, tornamos-nos hebreus juntos, perfeito? Então, é como se fosse um irmão, tá entendendo? Tipo, eu me distanciei de ti, mas nem tanto. Calma lá, gente, ainda é do mesmo povo, poxa. Estamos nessa batalha together, ok? Então, é importante deixar isso bem claro. Isso aqui é o que aconteceu na parte do Êxodo. Agora, a segunda parte que você precisa ter é a cisma. O que lembra pra vocês cisma? Pra mim, lembra ruptura. Na verdade, não lembra ruptura. Pra mim me lembra cisma, né? A cisma da igreja católica. Pô, eu fiz cisma. Eu fiz catequese, a cisma, sei lá, acho que tem cisma, né? Ou aquela pessoa, ela cisma muito comigo. Mas eu preciso que você pense em cisma é logo depois, tá? Acontece o êxodo, a cisma e por último a diáspora. A gente já vai chegando na diáspora. A cisma é essa ruptura que eu acabei de citar pra vocês, que é quando essas 2 comunidades elas se dividem. Então, se eu quisesse botar aqui pra vocês, essa aqui seria a cisma. Ó, a divisão das 2 comunidades. Ela também é muito importante, tá? Você pode botar aí 12 riscos. Ok, eu não vou continuar botando riscos, né? A aula tem que seguir. Mas essas 12 comunidades, o que elas eram? Elas eram basicamente essas 2 comunidades. Essa cisma tinha sido essa quebra. Então você tinha os hebreus do norte e os hebreus do sul, mas sem maiores problemas, sendo que os do sul tinha sobrado 2 comunidades que aceitaram: não, eu aceito pagar esses impostos, eu vou continuar contigo. E as outras 10, não, eu quero seguir com o Jordoloão porque é menos impostos, e seguiram e foram pra cima, perfeito? Basicamente isso. E aí você vai me dizer: Luana, perfeito. Aí você tem a cisma, né? Logo depois... o que me lembra cisma? Cisma me lembra divisão por cissiparidade. O que é cissiparidade? Cis é 2 coisas iguais. Então pensa na bactéria. Você pensa numa pessoa cis, é uma pessoa que ela é igual. Obviamente ela não é igual, mas ela se identifica com é uma pessoa que tem um sexo compatível com as pressões e tendências de uma sociedade referente ao gênero associado àquele sexo. Não entendi nada. É uma pessoa que nasce mulher e se identifica como mulher. E uma pessoa trans, uma pessoa que nasce homem e se identifica como homem. Isso é vulgar, tá? Não é, a pessoa não nasce homem, a pessoa ela nasce macho. Mas, ou
intersexo. Mas isso não vem ao caso, porque eu também não sou militante, não, tá? Então nasce homem e se identifica com outra coisa. Pronto, tá entendido? Se identifica com outra coisa. Que outra coisa? Geralmente mulher, mas aí tem... Ai, meu Deus, eu sou gênero fluido, eu sou gênero não binário. Também é considerado como trans. Mas a gente não quer debater sobre isso. Queremos? Não, a gente tá focado nesse conteúdo aqui. Tá? Então eu também não quero ser babaca de ficar, né, azucrinando com as pessoas, mas eu também não quero me aprofundar numa pauta que não faz nenhum sentido pra esse momento. Mas pense em uma coisa cis. Cis-paridade é quando a bactéria, ela faz uma paridade, né? Ela faz uma divisão, ela faz uma cisma, né? Ela faz uma divisão por cis-paridade. Duas moléculas iguais. É assim que a bactéria se divide. Ela se divide por cis-paridade. Você tá aumentando seu repertório, você tá percebendo isso? Eu gosto dessas puxadas. Então você tem agora a cisma. E, gente, a cisma é essa quebra aqui que você acabou de ver. E aí a última parte, a mais fatídica de todas, a que gera controvérsias até os dias de hoje, por incrível que pareça, a nossa diáspora judia. Eu vou botar hebraica, tá? A diáspora, pronto, a diáspora. Que chegam... Ah, galera, nessa brincadeira toda tiveram, obviamente, fenícios, arsênios, babilônios que invadiram, tá, a região ali, e a região onde ficavam os hebreus, e destruíram templos, os 2 templos. O Muro das Lamentações não é um dos templos que foi destruído? É, tá? Depois os persas, pela diplomacia, eles vão lá, chegam no templo e eles dizem: caraca, que isso, destruíram teu templo, menor. Não, fica tranquilo, a gente vai invadir o reino deles. Então os persas vão lá, eu acho que eram os filisteus, não, eram os arsênios. Invadem os arsênios, invadem os babilônios. Os arsênios atacaram, se eu não me engano, tá, gente? Se eu não me engano, os arsênios atacaram a região, essa região aqui. Os arsênios atacaram a região do norte. E os babilônios atacaram a região do sul tempos depois. Só que o ponto é, um dos ataques que eles perderam o templo, né, o segundo templo que eles tinham construído, aquele ataque justa, e aí foram os babilônios, né, com o jardim da Babilônia, não sei se vocês conhecem, um jardim todo bonito. Mas os babilônios, eles atacaram a região quer dizer, os babilônios, os arsênios, enfim, filisteus também, tá? Fenícios, na verdade, não filisteus. Os fenícios também atacaram. Você vai dizer, que nomes são esses? Esquece esses nomes. Pensa, o A, o B e o C atacaram, roubaram. Era um lugar disputado, galera. Normal isso acontecer. E aí os persas, eles chegaram assim: como assim vocês roubaram o lugar dos hebreus? Vocês estão malucos? Aí expulsaram eles dali, tá? Quem quer que tivesse. Trouxeram os hebreus de volta e reconstruíram o templo. Aí você vai dizer: nossa, mas como eles eram uns bonzinhos. Não, gente, os persas, na verdade, eles só fizeram isso porque, imagina numa guerra, o persa vai lá e chega bate assim: opa, eu consigo convocar alguém pra participar da guerra junto comigo? Consegue, você consegue me emprestar alguns hebreus pra ir com a guerra junto comigo? Consegue. Você me empresta em um exércitozinho? Claro, gente, você acha que ele ia fazer doce? Claro que não, ele ia emprestar. E aí nós temos a famosíssima diáspora. E a diáspora judia a diáspora dos hebreus. Eu não gosto de falar desse tema assim, não. Quer dizer, eu gosto de falar desse tema, mas não na militância, entendeu? Tipo, eu não gosto de falar desse tema quando eu tô dando aula. Eu gosto de falar desse tema quando eu tô só pra falar desse tema, porque eu posso expor minha opinião. Aqui fica meio zoado ficar expondo minha opinião, né? Tipo, eu não quero poluir essa aula com a minha opinião, é isso que eu tô querendo dizer. Mas geralmente eu poluo bastante as coisas com a minha opinião. Aí acontece a diáspora. E a diáspora basicamente chegou assim, ó: hebreus. Opa, quase. Ai, que bom que eu não mostrei. Hebreus, se ferrem e vão pra longe. Tá, gente, palavrão é um recurso didático, tá? Só que eu não quero poluir minha aula com palavrão. Eu já tô poluindo minha aula com essa posição aqui. Que professor fica assim? Que mal me pergunte. Vamos sentar posturadamente? Foi. Ó, voltei. Pô, como é que já mudou a posição da aula? E a aula tá quase acabando também, tá? E aí aqui, esse é o momento final. Ah, detalhe, tá, gente? Aqui nós estávamos com reis, tá? Aqui a gente ainda tinha reis. Aí nós tivemos os últimos, eram os juízes. Então aqui a gente tinha juízes. Tá bom? Juízes também.
Você pode pensar em vários, tá? Vários nomes aí. Pensa em nome bíblico, provavelmente era um juiz, tá? Pode pensar mesmo. Era um juiz. Os juízes eram responsáveis por esses Código de Hammurabi. Me lembrei do nome do código. Código de Hammurabi. E ó, só pra provar aqui pra vocês, eu não estou vendo o Código de Hammurabi. Eu estou vendo os 10 mandamentos que eu já tinha pesquisado aqui pra vocês. Tá maluco. Ok? Então, feito essa ponderação aqui, eu preciso muito, e aí eu vou finalizar aqui a aula, porque a gente chegou na parte final, e aí quando tem a diáspora, dispersão dos judeus. Eles são obrigados a sair, a dar no pé, e aí começa, dos judeus não, dos hebreus, e aí começa um novo período. Tudo bem que os judeus, vamos lá, os judeus eles foram expulsos tanto na diáspora judia, tanto na Península Ibérica. Imagina que na época, não vou falar sobre isso aqui não agora, mas a gente pode falar só sobre judeu depois, tá, se vocês quiserem. Chegamos ao fim da aula, gente. E aí, você achou que você conseguiu aprender sobre... O que é isso, meu Zé? Você achou que você conseguiu aprender sobre o judaísmo? Achou que foi produtivo? Então dá um like nessa... Não, tô brincando, capaz. E segue, tiozinho, das notificações. E falou! Cara, que eu me lembrei agora daqueles vídeos antiguíssimos. Mas falando sério, espero que realmente tenha sido produtivo pra ti. Tranquilo?